Olá, pós-graduandos, sejam bem-vindos. Sou a professora Karine Dias e é um prazer estar aqui com vocês para a nossa segunda aula do módulo 1 da disciplina de Metodologia Científica. Antes de iniciar nossa aula, parabenizo a todos pelas participações nos fóruns do ambiente virtual. A interação e a contribuição de cada um fortalece as nossas discussões, além de contribuir para um bom aprendizado. Então, continuem a participar. Em nossa última videoaula, eu apresentei para vocês a disciplina de metodologia e seus principais conceitos, que é muito importante para a compreensão da nossa disciplina. Desta forma, antes de prosseguirmos, vamos recapitular o que aprendemos? Bem, a gente viu a importância da metodologia como disciplina. Por quê? É ela que vai orientar toda a trajetória acadêmica, porque ela ensina o acadêmico a ser pesquisador e a ter um rigor científico ao fazer os seus trabalhos acadêmicos e pesquisa. E a gente viu a importância de entender o que é metodologia e o que é método. Metodologia, a gente viu que é o caminho a ser percorrido para se realizar uma pesquisa ou um estudo. Então, é importante o quê? Antes de iniciar uma pesquisa, a gente delinear o passo a passo, qual é o método a ser utilizado para o meu objeto de pesquisa, qual é o meu tema. Então, tudo isso que é pensado para se fazer uma pesquisa é chamado de metodologia. Já o método é justamente o procedimento que eu vou utilizar, qual é a técnica que eu vou utilizar para poder estudar o meu objeto de pesquisa. Então, é o procedimento, a norma, a técnica para alcançar um determinado fim em uma pesquisa. Por mais que são palavras parecidas, elas são diferentes e têm conotação diferente para a realização de uma pesquisa. Bem, a gente viu também a importância de compreender os principais aspectos teóricos e conceituais da nossa disciplina. A gente viu a importância de descobrir, conhecer melhor o que é uma pesquisa, que é justamente um procedimento racional e sistemático quando a gente vai estudar um objeto ou um fenômeno. Vimos a importância da metodologia, que é o estudo do conjunto de métodos, técnicas, normas, procedimentos pelos quais vai reger uma investigação científica. É tudo aquilo que eu vou delinear para realizar a minha pesquisa. Vimos a importância de compreender o que é o conhecimento formulado pelo senso comum e o conhecimento formulado pela ciência. O senso comum é justamente aquele conhecimento que a gente adquire no dia a dia, justamente através das nossas experiências do cotidiano. É um conhecimento que não precisa ser comprovado, mas é um conhecimento válido. E vimos que a ciência é justamente aquele saber passível de verificação e comprovação através do método. Então, o conhecimento formulado pela ciência é aquele conhecimento que tem que ser comprovado. E há um método para a gente poder comprovar que ele é real, que aquilo se concretiza de fato. Ao contrário do senso comum, que eu não preciso provar nada, é apenas um conhecimento imediato que eu tenho para resolver as minhas situações do dia a dia. Então, a gente viu a importância do conhecimento produzido pela ciência, que ele necessita ser comprovado através de um método. E apesar dessa discussão da ciência ter sido nosso objeto de reflexão em nosso primeiro fórum, é válido salientar que a ciência ela não pretende alcançar uma verdade absoluta, mas o conhecimento passível de verificação. Então, a ciência é um conhecimento provisório. Ele pode estar mudando a cada vez que alguém faz uma nova pesquisa e, através do método, descobre algo melhor, mais eficiente para poder resolver aquela situação apontada na pesquisa.
Vimos também a importância da construção do conhecimento. E quais são os tipos de conhecimento que alimentam o nosso dia a dia? Então, nós vimos, tem o conhecimento empírico, que é justamente aquele conhecimento do senso comum que a gente adquire no dia a dia com a nossa experiência. Por exemplo, se eu vejo que o dia está nublado, com muitas nuvens carregadas, e possivelmente eu acredito que vai chover, porque eu estou vendo essas nuvens. Então, é um conhecimento empírico. Eu não preciso comprovar, eu não tenho um método, eu apenas estou supondo, com base nas nuvens que eu estou vendo no céu, que há possibilidade de chuva. Já o conhecimento filosófico é aquele que não busca comprovar algo, mas apenas refletir através da razão. Então, minha pretensão ao refletir sobre a clonagem humana não é comprovar se a clonagem é algo bom ou ruim, mas sim buscar através da razão, será que a clonagem vai ser algo aceito daqui no futuro? Como é que as religiões vão encarar a clonagem? Então, é uma discussão por meio da razão. Eu não quero comprovar nem oferecer uma verdade absoluta sobre o assunto, mas eu preciso refletir de forma racional sobre este assunto. Temos também o conhecimento teológico, também conhecido como conhecimento místico. Ele é fundamentado exclusivamente na fé humana e desprovido de método. Então, o conhecimento teológico é aquele em que eu vou explicar os acontecimentos através da minha fé, das minhas crenças. E, por fim, nós temos o conhecimento científico, que é justamente aquele conhecimento que busca sistematizar, racionalizar e verificar através do método a comprovação dos fenômenos que ocorrem em minha volta. E hoje, o que nós veremos na nossa disciplina? Porque a gente viu durante a última aula, né, a importância da metodologia como uma disciplina que mostra que a pesquisa é justamente a busca de solução de um problema com a utilização de métodos, sendo por isso importante conhecer as técnicas e os procedimentos que conferem legitimidade à produção científica. Mas o que veremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de pesquisa. A gente vai perceber que existem vários tipos de pesquisa que você pode adaptar quando você for fazer o seu TCC. Vamos aprender a elaborar textos, né? Trabalhos científicos, a estrutura de textos de trabalhos acadêmicos. Veremos também quais são os tipos de trabalho acadêmicos e qual a importância do projeto de pesquisa para poder realizar um trabalho científico. Vamos aprender a identificar os diferentes tipos de pesquisa quanto à sua abordagem, sua natureza, seus objetivos e seus procedimentos, além de selecionar a modalidade mais adequada ao objeto de pesquisa. Então, temos os tipos de pesquisa. Eles vão se diferir quanto à abordagem, à natureza, quanto aos objetivos e aos procedimentos. Quando você for fazer uma pesquisa relativa à sua abordagem, você tem que pensar se você deseja fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Por quê? A pesquisa qualitativa é aquela que busca identificar e analisar dados que não podem ser mensurados numericamente, como a análise de sentimentos, percepções, intenções e comportamentos. Então, quando eu for fazer uma pesquisa que a minha abordagem vai ser restrita à análise de sentimentos, percepções, intenções e comportamentos, eu estou fazendo o quê? Uma pesquisa qualitativa. Por quê? Eu não posso quantificar. Quando eu for fazer uma pesquisa que recorre a uma linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, os resultados da pesquisa quantitativos, ele pode ser quantificados. Então, estou realizando uma pesquisa o quê? Quantitativa. Por quê? Eu utilizo tabelas, a linguagem matemática para poder realizar essa pesquisa.
Um bom exemplo de pesquisa qualitativa é quando eu busco fazer um estudo para compreender melhor o hábito de vida dos fumantes. O que impulsiona a pessoa a fumar? Apontar os aspectos que podem contribuir para uma pessoa fumar ou deixar de fumar. Então, eu estou analisando o quê? Os comportamentos. Então, a pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa vem apresentar dados numéricos. Ao fazer uma pesquisa sobre fumantes, eu posso apresentar dados do atual número de fumantes no país e destacar o número de fumantes jovens e idosos. Então, eu estou fazendo o quê? Uma pesquisa quantitativa. Por quê? Eu estou colocando, através de números, a minha pesquisa. Quanto à natureza da minha pesquisa, quando eu estiver realizando, eu quero pensar quanto à natureza dela, o que eu posso fazer. A pesquisa ela pode ser básica e aplicada. A pesquisa básica é aquela que objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Então, quando eu pretendo inovar em termos de um assunto, sem colocar uma solução, uma aplicação lógica, eu estou fazendo uma pesquisa básica. No momento que eu resolvo fazer uma pesquisa aplicada, eu já tenho que pensar em gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Um bom exemplo é um neurologista. Quando ele busca estudar o cérebro para compreender sobre o seu funcionamento geral, ele está fazendo uma pesquisa básica. Por quê? Porque ele está buscando compreender o funcionamento do cérebro, entender somente aquele funcionamento. Ele não quer trazer algo que pode ser aplicado à prática, mas apenas conhecer. Mas no momento que o neurologista, ele busca estudar o cérebro para poder descobrir as origens da doença de Alzheimer e desenvolver um medicamento, ele está fazendo uma pesquisa aplicada. Por quê? Ele, além de estudar o cérebro, ele está buscando desenvolver um medicamento, descobrir as origens e desenvolver um medicamento para a cura. Então, ele está trazendo algo para poder ser aplicado na realidade. E quanto aos objetivos da pesquisa, o que podemos estar fazendo? Podemos estar fazendo uma pesquisa exploratória, descritiva ou uma pesquisa explicativa. A pesquisa exploratória é o estudo inicial sobre o objeto que está sendo investigado. Então, acredito que todo mundo já fez uma pesquisa exploratória. Por quê? Quando você escolhe o tema de sua pesquisa, o primeiro passo é fazer um estudo. Sair lendo, tudo que tem a respeito daquele tema, para poder descobrir e delinear melhor o caminho que você vai trilhar para desenvolver a sua pesquisa. Você pode também estar fazendo uma pesquisa descritiva. Este é o tipo de estudo que pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Então, é quando eu pretendo apenas descrever o que está acontecendo sobre determinado fato. Então, é apenas descrever o que está acontecendo nessa pesquisa. E a pesquisa explicativa é quando eu preocupo em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. O que está gerando, a causa, a consequência, é feito na pesquisa explicativa. E quanto aos procedimentos, ao método utilizado em minha pesquisa? Então, os procedimentos, ele pode ser de caráter experimental, que é quando você privilegia a observação dos fatos ou dos fenômenos através de experimentos. Nós temos a pesquisa bibliográfica, que é feita a partir do levantamento de referências teóricas já realizadas sobre o assunto. Então, vou pesquisar os principais autores para poder fazer o corpo teórico, apresentar ao público, perante a minha pesquisa, tudo que já foi falado sobre aquele tema. E temos a pesquisa documental, que é quando eu vou fazer uma pesquisa e eu vou ter como fonte tabelas, estatísticas, cartas, fotografias, pinturas, esculturas, relatórios, inventários, certidões, entre outros documentos, até mesmo oficiais, para dar suporte à minha pesquisa.
A pesquisa experimental, como vocês viram, ela exige a comprovação por meio de experimentos. Como, por exemplo, se eu resolver pingar uma gota de um ácido em uma placa de metal para poder observar o seu resultado. O que vai acontecer com aquela placa se eu colocar o ácido? Então, é uma pesquisa experimental, há um experimento. Já a pesquisa bibliográfica se restringe a uma pesquisa de teorias já escritas para se fazer uma análise. Então, vou apresentar ao público tudo que já foi abordado sobre aquele assunto. Enquanto a pesquisa documental, ela se apoia a partir de documentos oficiais ou não, em documentos que podem dar sustentação à minha pesquisa. Continuando aos procedimentos em uma pesquisa, a pesquisa também pode ser uma pesquisa de campo, que é justamente aquela metodologia usada para extrair dados e informações diretamente da realidade através do uso de técnicas de coleta, como entrevistas. Então, vou passar a coletar informações para compreender o meu objeto de pesquisa. Nós temos também a pesquisa ex post facto, que é a principal característica desse tipo de pesquisa é justamente o fato dos dados serem coletados após a ocorrência dos eventos. Então, aconteceu um evento, após essa ocorrência, que eu vou passar a coletar os fatos para poder compreender o que levou a ocorrer aquela situação. Nós temos a pesquisa de levantamento, que é o levantamento de informações gerais a partir de um questionário. Aí nós temos como principal exemplo o censo, quando deseja levantar números sobre a população, pesquisar o número de habitantes de uma região, o número de pessoas que moram em determinada área, que estão à margem de risco na sociedade. Então, através de um questionário, através de um levantamento, vai conseguir essas informações. E o exemplo clássico é o censo. E nós temos a pesquisa co-survey, que é também um levantamento. Só que aqui, o levantamento de informações é feito a partir de pesquisas sobre a opinião, comportamentos de um determinado grupo. Enquanto a pesquisa de levantamento é uma pesquisa ampla, não restringe a um grupo ou não, já a pesquisa co-survey, ela vai tender o quê? A levantar informações ou opinião de um determinado grupo ou público-alvo. Um exemplo, se a eleição fosse hoje, em quem a classe média votaria para presidente da República? Então, neste momento, eu vou delimitar. Eu vou pesquisar a um grupo que eu chamo de classe média na sociedade brasileira, fazer uma pesquisa com uma pequena amostra daquele grupo para poder identificar qual é o pensamento da classe média brasileira para escolher um presidente. Então, se restringe a um grupo, a um público-alvo para poder fazer a pesquisa de survey. Já o estudo de caso visa conhecer em profundidade o como, o porquê de uma determinada situação. No entanto, o pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser pesquisado. É quando eu desejo apenas conhecer, eu vou estudar o porquê da evasão escolar. Então, eu pretendo estudar o porquê, como, por quais motivos esses alunos param de estudar, através do estudo de caso. Já a pesquisa participante, ele caracteriza pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Por exemplo, eu moro em determinada região, em determinado lugar de risco em uma cidade. Quando tem chuvas, enchentes, então a população acaba sofrendo com essa situação. Então, eu como morador de uma região que sofre com as chuvas em determinadas épocas do ano, eu vou pesquisar. Eu já estou lá como pesquisador, envolvido com aquela situação, eu estou junto com aquelas pessoas para poder identificar, buscar uma solução para aquela realidade. Já a pesquisa ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. Então, eu sou
administradora de uma empresa e eu estou vendo que as vendas decaíram. Então, vou começar a pesquisar, investigar por que as vendas diminuíram em determinada época do ano. Então, além de investigar, eu estou ali naquele meio investigando o motivo, eu também vou buscar uma solução. Então, tem a minha ação ali por trás. Eu estou investigando e estou também propondo uma ação para poder reverter aquela situação. E nós temos também a pesquisa, né, relativa aos procedimentos etnográfica e a etnometodológica. Esses dois tipos de pesquisa eu estou citando porque é comum encontrá-las, só que elas se restringem mais às ciências sociais. A etnografia, a etnográfica, ela restringe ao estudo de um grupo, de um povo, para conhecer a sua cultura. Já a pesquisa etnometodológica, ela visa compreender como as pessoas constroem e reconstroem a sua realidade social. O mais interessante nesses tipos de pesquisa é que ela visa que compreender é a palavra-chave desse método. Ela não pretende mudar, alterar nada, mas compreender a realidade daquelas pessoas. Então, a gente viu aqui, através desses tipos de pesquisas, que existem diversos tipos de pesquisa que podem ser classificados de acordo com a sua abordagem, natureza, objetivos e procedimentos utilizados. O mais interessante a saber é que uma pesquisa pode utilizar várias modalidades ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa, né, que busca apenas analisar um acontecimento e também utilizar a abordagem exploratória, a questão bibliográfica, para poder dar um maior embasamento à minha pesquisa. Então, você não precisa ficar preso a um único método ou a um único tipo de pesquisa. Você, como pesquisador e conhecedor do seu objeto, é que vai definir a modalidade de pesquisa que mais adapta ao seu estudo. Agora, nós vamos para o segundo momento da nossa aula. Nós vamos conhecer os principais tipos de trabalho acadêmico, uma vez que muitos se diferenciam em tamanho, em nível de complexidade e objetivos que são realizados. Em comum, todos têm o seu valor para a transmissão de dados de caráter científico. Então, vamos aos principais tipos de trabalhos acadêmicos? Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho acadêmico, vocês têm que levar em consideração como se inicia uma pesquisa, como eu elaboro o meu texto. A elaboração de uma pesquisa é um processo em que se escolhe um tema, define-se um problema e as formas de solucioná-lo. Eu desejo fazer uma pesquisa na área de educação. Eu acho que eu pretendo descobrir por que, né, os alunos, quando chega o número de evasão é maior na 8ª série. Então, eu escolhi um tema. Qual é o meu problema? Por que os alunos é maior o número de evasão na 8ª série? O que pode estar levando esses alunos a saírem da escola quando chega na 8ª série? Será que a questão que geralmente o aluno na 8ª série está com 14 anos, quer ajudar em casa, há uma cobrança da família? Então, eu vou pesquisar. E apontar também as formas de solucionar. Então, uma pesquisa se inicia com a escolha do tema, um problema para se resolver e a solução. E qual é a estrutura? Vocês já fizeram um monte de trabalhos acadêmicos durante a trajetória de vocês dentro da universidade. E vocês, eu acredito que vocês já perceberam que todo o texto, toda a produção acadêmica de vocês tem uma estrutura. E essa estrutura é basicamente o que eu vou explicar agora para vocês. Todo trabalho científico, todo trabalho acadêmico, desde que seja um resumo, ele tem que ter a seguinte estrutura em seu texto. A introdução, que é justamente a apresentação do tema, justificativa, né? O porquê é importante estar estudando aquele tema, qual a importância daquele assunto que você está escrevendo sobre ele.
Temos também o desenvolvimento, que é justamente os fundamentos teóricos, quando você coloca os autores que já escreveu sobre o assunto para poder estabelecer uma discussão. A apresentação da metodologia, do método, a explicação e os resultados da sua pesquisa. Nós temos a conclusão, que é a síntese de tudo que você escreveu, e a referência, que é você mostrar a partir de quem, quais foram os autores que você utilizou para poder estar realizando aquela pesquisa. Então, essa estrutura ela é muito importante. Se durante a sua vida acadêmica você nunca utilizou essa estrutura, tem algo errado, está na hora de você rever. Por quê? Essa estrutura é importante para redigir qualquer texto acadêmico. Todo texto acadêmico, seja um trabalho ou uma pesquisa, exige uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Até para você fazer um resumo de 15 linhas, tem que seguir estes critérios. Isto é regra e é necessário ser seguido. Então, vamos aos tipos de trabalhos acadêmicos? Eu chamo a atenção de vocês aqui para o primeiro tipo de trabalho acadêmico aqui, que é o fichamento. Eu acredito que todos já fizeram um fichamento. E o fichamento é algo bem simples e ajuda muito o pesquisador, que é o ato de fichar, ou seja, anotar, registrar em fichas, catalogar as ideias de um autor ou obra. Ele pode ser bibliográfico, que é quando eu faço um resumão de toda a obra e as ideias do autor, né, com as minhas palavras, os meus comentários, mas embasado na obra do autor. Pode ser um fichamento de citação, que é quando eu utilizo as principais citações, né, as citações literais do autor, colocando a página entre aspas, né, identificando que é uma fala do autor, ou a de resumo, quando eu faço uma síntese da obra do autor, de forma bem resumida, apenas para eu poder ter uma ideia do que o autor está discutindo em sua obra. Eu chamo a atenção de vocês aqui que o fichamento ele pode ser feito em fichas encontradas em papelarias ou confeccionadas nos tamanhos 20 por 12, ou 20 por 12,5, ou 20 por 25, 25 por 15, ou então em papel A4, utilizando-se apenas um dos lados. Por que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? Porque essa questão dele ser feito em fichas, neste modelo aqui, vai de acordo com o professor. Talvez o professor não vai pedir, mas se ocorrer de pedir, vocês lembram aqui que as fichas são essas e são encontradas em papelaria, mas tem a opção de ser feita em papel A4, então depende do professor. Hoje nem é muito utilizado, não é regra, mas aí é bom vocês verificar com o professor se ele deseja em papel A4 ou em fichas. Existe também as resenhas. O mais interessante é que vocês começam a perceber que isso faz parte do nosso dia a dia. Quando você vai assistir um filme, você busca o que antes de assistir o filme? Uma resenha na internet. O que é isso? É justamente um resumo, né, do que vai ser abordado naquele filme. E aqui nos trabalhos acadêmicos também é comum o professor pedir esta resenha, que é justamente o resumo das ideias de uma obra e a exposição em síntese do assunto tratado em uma obra científica. Então, eu leio o livro, né? Vou fazer uma resenha para o público. Antes do público ler, ele tem uma ideia do que se passa naquela obra. Então, a resenha pode ser crítica, que é quando julga o valor da obra, eu descrevo o que o autor está falando, mas eu vou colocar meu julgamento. O que eu achei? Se a obra contempla tudo que se propõe, é meu julgamento. Ou então eu faço uma resenha descritiva. Eu apenas vou descrever o que o autor vai abordar em sua obra, sem julgamentos. Nós temos também o paper, que é um pequeno artigo sobre o resultado de uma pesquisa elaborado para ser comunicado em um evento científico
Quando você vai apresentar a sua pesquisa em um seminário, em um congresso, você vai fazer o quê? Um pequeno texto com introdução, o desenvolvimento, a conclusão, não é extenso como artigo. Então, esse trabalho é chamado de paper, que é um pequeno texto que vai contemplar toda a sua pesquisa para ser apresentado em um evento, em um congresso, em um seminário. Porque se você for apresentar toda a sua monografia, seu artigo completo, fica algo extenso. Então, você realiza um pequeno artigo seguindo a estrutura de introdução, o desenvolvimento e a conclusão para poder apresentar. Nós temos o ensaio, que é justamente a exposição de um determinado assunto sem aprofundamento. Vamos supor, você tem um tema, aí você deseja fazer o quê? Apresentar esse tema em sala de aula, mas sem aprofundar. Isso é um ensaio, você está apresentando aquele tema de pesquisa. Já o relatório é a descrição objetiva dos fatos, com o objetivo de tirar conclusões. Então, você fez estágio em um hospital e deseja fazer o quê? Descrever de forma objetiva tudo que você aprendeu, descrever a estrutura do ambiente que você fez o estágio e também apontar os objetivos. Quais foram os objetivos de eu fazer um estágio no hospital? E colocar também as suas conclusões. E o resumo, muito cobrado também, é a apresentação concisa e seletiva de um texto, ressaltando de forma clara e sintética a pesquisa, seus resultados e conclusões. É como eu falei com vocês, até mesmo um resumo, mesmo que ele seja de 15 linhas, ele tem que contemplar de forma sintética a introdução, os resultados e conclusão, aquela estrutura de trabalho acadêmico que eu falei para vocês. Bem, até aqui eu chamo a atenção de vocês para as particularidades dos trabalhos acadêmicos. Cada um tem um objetivo, uma finalidade com características e recomendações específicas. Creio que muitos de vocês já viram todos esses trabalhos, mas vocês estão vendo que cada um tem uma finalidade. E é super importante na trajetória acadêmica de cada um, principalmente para aqueles que desejam fazer um mestrado, um doutorado, tem que ter consciência dessa estrutura e conhecer estes tipos de trabalho. Bem, a comunicação científica é a apresentação pública do trabalho científico. Há duas formas de apresentação, a oral ou em pôster. Então, você realizou sua pesquisa, deseja expor para o público. Então, vai ter um evento, você pode apresentar ele oral, né, falando para o público, ou em pôster, como está aqui na fotografia, apresentando o quê? O tema, a introdução, o método utilizado, o resultado da sua pesquisa. Temos aqui também o artigo científico, que é um texto de autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados das diversas áreas do conhecimento. Então, o artigo científico é a apresentação da minha pesquisa. Você só escreve um artigo se você tem uma pesquisa pronta. Então, o artigo, ele também tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e segue regras, normas específicas também da revista que você vai publicar. Para quem deseja seguir uma carreira acadêmica, fazer um mestrado ou um doutorado ou divulgar os resultados de sua pesquisa, a publicação de artigo é extremamente importante e relevante para seu currículo. É bom sempre ficar atento às revistas científicas da sua área de estudo para poder estar colocando seu artigo a concorrer para ser publicado nessas revistas. É muito importante e é válido divulgar o conhecimento que você vem pesquisando diariamente. Nós temos as monografias, a dissertação e a tese, que são trabalhos mais sistemáticos e completos, né? Diferente de todos os outros que eu já falei aqui para vocês, porque eles são amplos, eles possuem um tema
específico, um estudo exaustivo abordando vários aspectos e ângulos do caso. Então, eu vou esmiuçar o meu objeto de pesquisa ao escrever uma monografia, dissertação e tese. Exige um maior rigor quanto à metodologia científica e às normas da ABNT. Você é bem mais cobrado quando você vai fazer um trabalho desse. E exige também que você tenha uma contribuição para a construção do conhecimento. Como assim, professora? Quando eu resolvo fazer uma pesquisa, eu tenho que saber qual a importância da minha pesquisa para o conhecimento. Como eu posso estar colaborando para a área que eu estou desenvolvendo essa pesquisa? Se é na área da biológica, qual é a minha contribuição neste campo para as outras pessoas? Então, é muito importante ter este conhecimento. E agora nós vamos chegar na parte importante, que eu vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa. Por que eu estou já fazendo essa introdução? Porque no próximo módulo, no módulo 2 da disciplina de metodologia científica, vocês terão que apresentar o projeto de pesquisa. Então, o que é o projeto de pesquisa? Ele é o documento que irá apresentar os planos para o desenvolvimento de possíveis atividades realizadas durante uma pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é feito antes de se realizar uma pesquisa. Por quê? Você vai escrever os planos, quais são os seus objetivos para poder realizar aquela pesquisa, qual é o método que eu vou utilizar, quais são a metodologia que será mais adequada para poder estar fazendo a minha pesquisa. Então, é o momento de eu pensar, estruturar a minha pesquisa, verificar se ela é possível de fazer a partir da realização de um projeto, de um pré-conhecimento do que pode se concretizar em minha pesquisa. O projeto de pesquisa é um planejamento elaborado pelo acadêmico antes do início da pesquisa. Ele vai delinear o passo a passo do que você vai desenvolver ao realizar o seu TCC. Então, antes de eu fazer a minha pesquisa, eu vou delinear o passo a passo para poder concretizar a minha pesquisa. E o mais interessante é que é através do projeto que você verifica se é possível ou não realizar aquela pesquisa. Porque se você não consegue estruturar um projeto, não consegue identificar uma metodologia, um método adequado para realizar a sua pesquisa, você percebe que ela não é viável, que você não vai dar conta de escrever, de fazer uma monografia, uma dissertação. Por quê? Você não está conseguindo estruturar nenhum projeto. Então, é hora de rever tudo e pensar num novo tema de pesquisa. E o projeto de pesquisa, como ele se estrutura? Aí vem o que eu falei para vocês no início. Todos seguem a mesma base, né? A questão da introdução, que é justamente a explicação de como surgiu a ideia, o início da reflexão sobre o problema a ser pesquisado. Então, tudo isso está na sua introdução do projeto de pesquisa. Mostrar qual é o seu objeto de pesquisa, o assunto, né? O problema da pesquisa, a justificativa, por que é importante eu estar estudando este tema, qual é a relevância do meu tema de pesquisa. O quadro teórico de referência é justamente aquelas pesquisas que já existem. Eu vou estar explicando aqui para vocês justamente quais são os autores que debatem, quais são as discussões que são interessantes para fundamentar o meu trabalho. Apontar quais são os objetivos gerais e específicos do meu trabalho. A metodologia. Quais são os métodos, técnicas de investigação que serão utilizadas e apontar as considerações finais importantes sobre tudo que eu abordei na estrutura do meu projeto de pesquisa. E também destacar o cronograma de atividades, né? Qual é a previsão do tempo que eu vou utilizar para poder realizar cada uma das etapas
e as referências bibliográficas, que são os livros, autores que eu utilizei, os documentos para poder realizar uma pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é importante porque ele vai mapear o caminho que você vai utilizar para poder realizar de fato a sua pesquisa. E o projeto de pesquisa é o primeiro passo de toda pesquisa científica. É o planejamento detalhado de uma pesquisa que se pretende realizar. Além de facilitar o trabalho e antecipar até as dificuldades que você pode ter, o projeto proporciona ao pesquisador, ao acadêmico, a chance de refletir sobre a pesquisa como um todo, antes mesmo de você ter começado. É justamente aquilo que eu falei. Se ao escrever o projeto você perceber que está com dificuldade, é melhor não realizar aquela pesquisa e pensar num novo tema ou novas estratégias para poder realizar. Mas podem ficar tranquilos, nós vamos estudar tudo isso de forma mais aprofundada sobre o projeto de pesquisa no segundo módulo, verificando tanto as etapas como as normas, né? Tudo isso a gente vai verificar no segundo módulo da nossa disciplina. Agradeço desde já a atenção de vocês e conto com a participação de todos nos fóruns, principalmente nas atividades propostas, viu? Não deixem de participar. Sobre os principais trabalhos acadêmicos, né, que foram abordados na aula de hoje, nesta aula, eu vou estar deixando um material complementar para vocês e também esses slides que a gente trabalhou nesta aula, porque a nossa apostila, o nosso caderno didático, ele não contempla essa parte dos trabalhos acadêmicos. Então, a gente vai ver isso no material complementar que eu vou deixar. E vocês verão, né, no próximo módulo que a gente vai ter da disciplina, as normas e aprofundar mais nessa questão do projeto de pesquisa. Então, desde já, eu agradeço a atenção de vocês. As dúvidas que surgirem, vocês podem estar entrando em contato no meu e-mail que está no ambiente virtual. Então, muito obrigada e até a próxima.